Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje nasceu em Lisboa, mas foi na Marinha Grande que cresceu para o mundo dos negócios e da política. Aprendeu a ler antes da primeira classe, devora livros e já percorreu praticamente o mundo inteiro. É um dos empresários mais bem-sucedidos em Portugal. Quanto à política, entrou, saiu, foi muito crítico e agora está de novo de volta ao ativo e é candidato às eleições presidenciais. O convidado de hoje é Henrique Neto. Olá, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. Porquê é que diz que a sua vida dava vários romances? Bom, porque, por um lado, porque é longa. Isso já. Por outro lado, porque foi muito variada e com muitas oportunidades que surgiram, às vezes por acaso, e em ambientes muito diferentes. Vamos então começar pelas suas origens. Nasceu num quarto na casa de um polícia. Como é que é essa história? Os meus familiares viviam no Beco do Carrasco. Um desses familiares tinha fugido da Marinha Grande na Revolução de 18 de Janeiro e tinha vindo para Lisboa, fugido, teve fechado nessa casa do Beco do Carrasco durante cerca de um ano sem sair à rua, e ao lado vivia o chefe da polícia da esquadra da Boa Vista. Ora, o meu pai, quando acabou o serviço militar, foi para a polícia e foi colocado na esquadra da Boa Vista, aqui em Lisboa, e tinha que, com a minha mãe, tinham que arranjar um sítio para habitar e arranjaram, ao lado da casa dos meus familiares, onde vivia o chefe da polícia, um quarto que o chefe da polícia alugou ao polícia José Neto, que era o meu pai. E, portanto, foi aí que eu nasci. E foi lá que viveu os primeiros anos de vida? Até aos 3 anos e meio, tinha 3 anos, quando o meu pai deixou de ser polícia, fartou-se da polícia. O meu pai era um pouco inconstante nos seus objetivos profissionais. Voltou para a Marinha Grande, para a atividade de vidreiro, e eu fui com ele. E, portanto, estive lá até ao final da 3ª classe. Aprendeu a ler antes da primeira classe? Aprendi. Naquela fase, depois de ir para a Marinha, com 3 anos, os meus pais colocaram-me numa escolinha que havia, que chamavam-lhe da Candidinha, que eram 2 irmãs, que em sua casa tinham uma salinha, onde os meninos ficavam sentados à volta da salinha nos banquinhos pequenos e onde aprendiam a ler. Quando terminou a 4ª classe, voltou para a Marinha Grande. Nessa altura ninguém lhe passou pela cabeça, ninguém lhe propôs ou sugeriu, a sua família não o incentivou a ir para o liceu, a continuar os estudos? Sociologicamente é interessante isso, porque nunca se pôs esse problema, quer dizer, era uma coisa que eu não pensei, e não pensei porque também nunca ninguém me falou nisso, provavelmente. E começou a trabalhar com 13 anos. Depois fiz o 1º e o 2º ano aqui. Como disse, voltei para a Marinha Grande e fui já não para a escola de dia, que aqui andava na escola de dia, fui para a escola de noite para poder trabalhar de dia e comecei a trabalhar aos 14 anos e a estudar de noite na escola do lado da Marinha. Começou por trabalhar só 2 semanas numa fundição. É verdade. Você investigou isso bem. Trabalhei numa fundição que era uma coisa... Ainda lá está o edifício, na Marinha, tal e qual como era, que era muito sujo e deram muito pouco dinheiro. Tínhamos certa expectativa do ordenado que iria ganhar, e se bem me recordo, eram 5 escudos por semana, assim uma coisa muito realmente... E eu fui ter com os meus pais, ao fim de 2 semanas, e disse, eu não gosto daquilo, eu tenho que arranjar outra coisa, porque aquilo não gosto. E eu tinha um tio padrinho, que morava lá ao pé de nós, e que me ouviu dizer aquilo, e disse, então vem trabalhar comigo. Ele tinha uma carpintaria, fazia caixotes para o vidro, embalar o vidro para exportação das fábricas de vidro,
E eu conhecia, quando era miúdo, ia para lá brincar para a oficina, e disse, pronto, sim senhor, eu quero isto, quer dizer, eu quero, e não quero a fundição, e portanto, durante 2 anos, dos 14 aos 16, pregava os caixotes, e mais do que isso, era uma espécie de anedota lá na terra, porque ia levar os caixotes às fábricas com uma carroça com um burro. Mas a parte, talvez, folclórica da questão é que eu ia com o burro à mão, por ali fora, eu a pé, com a carroça, mas ia a ler. Pelo caminho ia com o livro na mão, o que as pessoas achavam graça, não é? E fizeram daquilo um pouco uma anedota local, não é? Essa paixão pelos livros já vinha a ser incutida também pela sua prima, que trabalhava na Bertrand? Incutida, posso dizer que sim, quer dizer, o meu pai tinha muitos livros. O meu pai tinha a 4ª classe, era um operário vidreiro, mas tinha muitos livros. E lia muito. E, portanto, isto de ter uma família que, quando se é miúdo, uma família que lê tem uma influência enorme, digamos, no futuro das crianças. Eu reputo isso. E, portanto, eu comecei a ler muito cedo. Tive também a sorte de ter colegas de escola que liam imenso. Felizmente, alguns deles ainda são vivos, e que tinham, um deles até era filho do dentista, 2 deles eram filhos do dentista lá da terra, que também tinha uma grande biblioteca. Depois, depois em Lisboa, realmente a minha prima, era ela que na Bertrand comprava os livros dos diferentes editores, que no Natal lhe davam muitos livros, lhe enviavam para casa muitos livros, além de que eu, depois de sair da escola, naqueles 2, 3 anos, da 4ª classe, 1º e 2º ano da escola industrial, quando saía da escola ia para a livraria. E espreitava os livros. Espreitava os livros, porque os livros na altura vinham fechados e, claro, eu não os podia abrir e, portanto, estava sentado lá num canto, no chão, onde ninguém me visse a ler os livros e tinha que os abrir. Lembro-me de algumas figuras da época, nomeadamente do Aquilino Ribeiro, que achava piada, o miúdo ali encostado lá na parede, sentado no chão a ler os livros e muitas vezes me perguntava, então o que é que estás a ler hoje, rapaz? E tal. Eu na altura não sabia muito bem a importância que ele tinha. Há pouco falava no seu pai, que também o incentivou a ler. O seu pai era um homem distante? Não, bom, era e não era. Era também um disciplinador, de poucas palavras, era facto, mas esteve sempre presente na minha vida. Era um pouco... Presente, mas em silêncio. O silêncio dependia das circunstâncias. O meu pai era digamos, um pouco revolucionário, digamos, no sentido em que as opiniões dele tinham que ser expressas. Houve uma grande manifestação no teatro da Marinha Grande. Aquilo tinha um balcão e eu fui com o meu pai e ele para o topo do balcão. E lembro perfeitamente, uma cena que nunca mais esqueci, do meu pai, digamos, em voz irada, a reclamar contra os assambarcadores dos bens alimentares e outros que faziam falta nas famílias e que alguns, que na altura chamavam-se embarcadores, que eram mercearias ou outras lojas que poderiam ter, não sei se tinham ou não, esses produtos e que selecionavam quem os vendiam e tal. E naquela manifestação o meu pai, irado contra isso, o meu pai foi sempre de posições muito claras, muito visíveis. E sempre... Herdou isso dele? Talvez. Essa garra, essa necessidade de dizer o que pensa? A não esconder o que penso, isso é facto. Não? E a relação com a sua mãe era mais próxima? A minha mãe era muito piegas com o filho único, não é? Quer dizer, como é natural nestas coisas. Para a minha mãe, na minha vida, sempre fui assim meio humano, meio Deus. Não é? Ela é que o acompanhava para tudo? Sim, a minha mãe era uma
pessoa muito especial em muitos aspectos. Não é? O pai também, não é? Mas enfim, talvez mais distante no sentido em que eu o referi. O que é que a sua mãe ambicionava para si? Ela ambicionava-se que eu não morresse num desastre de aviação, porque eu viajava muito, que não andasse de carro muito depressa, que comesse, não é? Porque a minha mãe sempre teve a ideia que eu não comia que chegasse, não é? Eu, aliás, dizia de brincadeira que a primeira vez... E é verdade, não é uma brincadeira, é mesmo verdade, que a primeira vez que eu soube o que era fome foi quando fui para fazer o serviço militar. Até lá, eu dizia à minha mãe de brincadeira, foi-me dando tanto de comer que eu andei sempre 3 dias adiantado em comida. Portanto, nunca tinha fome, porque eu tinha 3 dias de avanço. Quando fui para a tropa, pus o relógio da comida em dia e percebi o que era ter fome. Sinceramente, foi assim. Só se zangava com ela quando ela comia de pé? Isso. Você sabe coisas... É verdade, quer dizer, a minha mãe... Porquê? Enfim, quer dizer, ela era empregada doméstica quando casou com o meu pai. E na casa onde ela trabalhou, muitos anos, ela servia à mesa e ia comendo na cozinha, enquanto servia à mesa, os patrões, não é? E ficou com aquele hábito. Isso a mim enfurecia-me, porque o meu pai sentava-se à mesa, sentava-me à mesa e ela andava-nos a servir. Isso às vezes era das coisas que mais me fazia tirar do sério com a minha mãe, é verdade. E o que é que recorda do seu avô Alfredo? Isso era um homem, eram malhadinhas, como eu lhe chamava, malhadinhas do Aquilino Ribeiro, porque era um homem terrível, quando se enfurecia, e um excelente homem quando estava calmo. e era um homem, morreu com 102 anos. E tinha uma figura que era a do Dr. Salazar, espantosamente. Era uma figura física tal e qual o Dr. Salazar. Aliás, no leito de morte, parecia mesmo o Dr. Salazar. Podia ser um bocado violento e foi, algumas vezes, violento na vida. Não é? Chegou a ser preso, mas por pouco tempo? Chegou a ser preso por matar uma pessoa que disse ao juiz que não tinha sido grande coisa, porque tinha sido uma verdascadita com o cabo da enxada. Ter preso uns anos, como resultado dessas fúrias que lhe davam. Voltando ao seu percurso profissional, como é que fez o 5º ano de mecânica num curso que não era de mecânica? Quando fui para a escola, o desenho era desenho de pintar flores no vidro e tal, aquilo não me dizia nada. Portanto, não sozinho, mas com outros jovens, nomeadamente os que vinham de Maceira, que vinham de bicicleta para a escola na Marinha, todos os dias à noite, que também vinham da mecânica, trabalhavam na fábrica de cimentos de Maceira, Lis, e também queriam aprender mecânica. E todos começámos a falar com o professor e com o diretor, não tem jeito nenhum para isto, de pintar flores e tal, a gente queria máquinas e tal. E o professor, percebendo isso, e o diretor, disse, está bem, pronto, então eu vou ensinar-vos, em vez de fazerem flores, a gente ensina-nos a desenho mecânico. Claro que eu, como tinha 2 anos aqui já de desenho mecânico aqui da Fonseca Benevides, era um senhor lá na Marinha, porque estávamos a começar, não é? Aquilo que eu já levava daqui 2 anos, não é? E, portanto, tive alguma influência em que a mecânica se desenvolvesse na escola, não é? Trabalhou há alguns anos com o seu tio até que conseguiu saltar para a área dos moldes. Foi o meu tio, aliás, que era amigo do Sr. Aníbal Abrantes, amigo, encontravam-se no café, enfim, e conversavam, que em determinada altura lá foi pedindo ao Sr. Aníbal Abrantes, lá se pode meter o meu sobrinho e tal, e ele acabou de dizer, sim senhora, mande lá o rapaz e tal. E eu lá me apresentei na empresa um dia qualquer para trabalhar. Como é que evoluiu no setor dos moldes? Depois comecei a trabalhar num torno, depois, passado pouco tempo, mandaram para a bancada, que era a área da montagem dos moldes.
eu não tinha grande jeito, porque os trabalhadores de bancada tinham uma função de quase escultores no aço na altura, as máquinas eram poucas e havia muito trabalho manual, eu tinha pouco jeito para aquilo. Por falta de jeito, ou porque eu tinha o curso industrial, ou estava acabado, e então mandaram para a secção de desenho, e aí sim eu já comecei a marcar alguns pontos. A grande oportunidade foi-lhe dada por um holandês. Foi. Quem foi esse holandês? Foi um senhor holandês cuja história era outro romance. A história do Beco do Carrasco dava um romance. A história deste senhor holandês dava outro. Ele era holandês, judeu, que tinha feito espionagem para o exército americano durante a guerra, conjuntamente com outros judeus de várias nacionalidades. Não eram todos holandeses. Como uma orquestra, tinham uma orquestra e viajavam a tocar música à noite em bares, na Alemanha, em guerra, e faziam espionagem. Depois da guerra, os norte-americanos, agradecidos, ajudaram-nos a recuperar. Todos eles foram para os Estados Unidos, todos eles montaram empresas de produção de instrumentos musicais feitos de plástico. O Tony Young ficou na Europa, foi diretor comercial de uma empresa de vender instrumentos musicais de corda e veio a Portugal para colocar esses instrumentos musicais de corda numa pequena televisão brinquedo para a qual o Sr. Manuel Abrantes tinha feito um molde. Chegaram a acordo, foi aí que começou a exportação de moldes de Portugal para outros países. E quando esse senhor teve um ataque cardíaco, escolheu-me a mim para o substituir como vendedor da empresa, enfim, para poder ter que ir. Aliás, quando ele teve o ataque, eu nunca tinha andado de avião, e ele disse-me, bom, agora vais aos Estados Unidos, a Nova Iorque, explicou-me o que é que eu tinha que fazer, e eu lá fui. Cresceu na Marinha Grande, como já contou, uma zona muito politizada, e também entrou para a política bastante cedo. Era 14, 15 anos. Logo que fui para a Marinha, o ambiente dos miúdos da época era de participação nas atividades políticas. Eu já contei, com 6 ou 7 anos, fui com o meu pai às manifestações, não é? E isso era normal na Marinha, não é? E, portanto, quando chegávamos à idade dos 14, 15 anos, quer dizer, tínhamos uma opção política, e a opção política era sempre de esquerda, próximo do PC, ou no PC. Os pais já eram do PC, muitos, não é? Do Partido Comunista. Portanto, eu pertencia ao mundo juvenil muito cedo. E chegou a ter alguma atividade, participar em algumas reuniões clandestinas, distribuir... Sim, muitas reuniões clandestinas. O mais... que foi uma escola política muito interessante. Como é que separava a vida política da vida profissional? Separava com muita clareza. Claro que essa separação, depois do 25 de Abril, trouxe-me alguns problemas. Antes do 25 de Abril não se punha, não é? Eu trabalhava durante o dia e as atividades políticas eram à noite, em reuniões, etc. Ou ao fim de semana, naquele período entre 70 e 74, entre as eleições de 69 e 74, no Congresso, o terceiro Congresso de Aveiro. Leiria teve uma posição, a oposição democrática de Leiria, que sempre foi unitária. Não havia as divergências que depois se criaram, que deram a Ceude e que deram depois as divisões, que ainda hoje existem entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Leiria era sempre uma visão unitária. E isso deu algum prestígio nacional à oposição democrática de Leiria, e Leiria era escolhida para as reuniões, umas chamadas legais, que surgiam, enfim, os jantares de 5 de outubro e coisas do género, outras ilegais, e que eram mais ou menos secretas, e Leiria tinha vários sítios onde a polícia não pensaria que havia essas reuniões, como o caso de Fátima, por exemplo. Muitas das reuniões eram feitas em Fátima, porque isso
não passaria para a cabeça da polícia política que as reuniões fossem próximo ou perto da Basílica de Fátima, não é? Foi nessas reuniões que conheceu Salgado Zenha, Mário Soares, etc. Aliás, depois, Leiria também foi escolhida para tentar fazer a unidade a nível nacional e o José Vareda e o Vasta Gama Fernandes foram encarregados de fazer essa tentativa de unidade e eu vinha sempre com eles e muitas vezes aqui ao escritório que eles tinham na Baixa de Lisboa, quer o Zenha e o Mário Soares, para os tentar convencer a fazer a unidade, o que era, naquela fase, completamente impossível, principalmente porque o Mário Soares não estava para aí voltado, já tinha decidido criar o Partido Socialista e, portanto, a unidade, ele achava que os partidos teriam que seguir os seus caminhos diferentes, o Partido Comunista por um lado, o Partido Socialista por outro, etc. E foi isso que aconteceu. Onde é que estava no dia 25 de abril de 74? Estava na cama. Às 6 da manhã telefonaram-me, esse meu amigo José Vareda disse: estou aqui a ouvir na rádio que há umas movimentações em Lisboa, tenho a impressão que é uma revolução, liga lá o rádio. Eu liguei o rádio, tinha a cabeceira, comecei também, levantei-me logo, como é evidente, comecei a telefonar aos amigos todos da Marinha, lá estávamos, para nos reunirmos, e costumávamos reunir em minha casa, porque a minha casa estava no meio de uma quinta, um espaço florestal, uma floresta quase, e a polícia, e estava morada, e podia-se entrar por muitos sítios, e era um sítio ótimo para fazer reuniões, porque a polícia punha-se à porta, ao portão principal, mas não controlava nada, porque as pessoas entravam ou saíam por todo lado. E, portanto, as reuniões, muitas reuniões, nacionais e locais, foram feitas em minha casa. E eu, quando telefonei aos amigos, eu disse: venham todos à minha casa, vamos reunir, porque não sei quanto e tal. E houve um homem também excepcional, ex-operário vidreiro, preso durante 20 anos, o Carreira, que também já morreu, infelizmente, e que me disse: não vamos nada para a tua casa, vamos reunir na Praça de Stephens. E eu disse: tens razão. E assim foi, fizemos uma reunião na praça logo às 9 ou 10 da manhã, na Praça Stephens, com esta característica interessante que nota, que dá relevo à qualidade política das pessoas. Quando reunimos na praça, alguns dos participantes na reunião, naturalmente estas coisas acontecem, começaram logo a dizer: vamos à Câmara, vamos expulsar o Presidente, que aliás era muito odiado porque era muito próximo da PIDE, vamos expulsar e tal. E esse mesmo que arranjou aqui em Carreira disse: não, agora nós temos que dar o exemplo, temos que resolver isso, temos que fazer um plenário, temos que resolver o que é que vamos fazer democraticamente, temos que dar o exemplo ao país, porque o país e tal. Foi o Joaquim Carreira, ex-operário, ex-preso político durante muitos anos, que teve aquela clarividência de comportamento que eu acho, ainda hoje, que é muito importante. Já tinha saído do PCP nesta altura? Não, estava no PCP ainda, eu só saí no final de 75. E saiu porquê? Bom, eu estava na Comissão Central, ou no Comitê Central, não me lembro já bem como é que se chamava, do MDP-CDE, ainda que pertencendo ao PC, toda a gente hoje sabe que assim era, quando numa célebre noite se discutiu, éramos para aí uns 12, 15 pessoas, que se discutiu a questão de apoiar ou não apoiar os SUV. Os SUV eram Soldados Unidos, venceremos. Foi quando começou a haver clivagens muito fortes no MFA, entre o setor mais próximo do PC e o setor dos 9, daquele documento dos 9, digamos, os mais radicais, e eu penso que não era o PC apenas ou principalmente, que isso resultava mais
dos grupos de extrema-esquerda, de ultrapassarem isso armando os soldados, não é? Os capitães já estariam excessivamente para esta visão à direita e, portanto, os SUV tinham como objetivo armar soldados. Isso foi discutido nessa noite. Eu bati-me com o meu amigo José Vareda e com outros, já não me lembro o nome, que isso não fosse aceito pelo MDP. Às 4 da manhã acabou por ser aceito, que teríamos que ver, etc. E eu disse, bom, isso não. Nessa, eu até lembro-me de ter dito, se for uma revolução, ainda há linha. Uma guerra civil, não. E pronto. Claro que havia também outros fatores, não foi apenas este único fator. Eu tinha criado, isto passou-se por outubro de 75, ou de setembro, outubro, eu tinha criado a empresa há pouco tempo, uma empresa no início é muito exigente. Criou a sua empresa, como estava a contar, em 1975. Porque é que diz que foi um empresário à força? Muito simples, porque eu já tinha tido muitas oportunidades antes, porque na Marinha Grande muitos trabalhadores saíam das empresas saíam da empresa onde trabalhavam para montar as suas empresas, não é? Isso. Há dezenas, se não centenas de empresas na Marinha Grande e em Oliveira das Meias, cujos proprietários ou cujos sócios são ex-operários. Isso aconteceu muito antes do 25 de Abril. Eu tinha tido oportunidades, mas não tinha por várias razões, nunca me tinha entusiasmado com a ideia. Depois, em 75, a empresa a Aníbal Abrantes tinha sido comprada anos antes por um grupo aqui de Lisboa, com quem eu não me dava especialmente bem, que era um grupo aqui da Quinta da Marinha, como eu costumava dizer de brincadeira. E houve uma confluência de interesses entre a Comissão de Trabalhadores à época e a administração, e um dia chamaram-me e disseram, você ganha demais, agora estamos em democracia, temos que cortar o ordenado. E eu disse, bom, cuidado, o ordenado é o meu rendimento, é aquilo que eu preciso para viver, por um lado, e por outro lado, vocês também não cortam nos lucros, suponho eu, não é? E, portanto, não se justifica. Eles insistiram por um lado, eu insistia por outro, e acabei de dizer, está bem, então se cortarem o ordenado, vou-me embora. Pronto, e isso aconteceu. E o que é que eu ia fazer? Bom, eu tinha a oportunidade de montar a empresa, foi isso que aconteceu. O que é que acha que fez de si um líder? Isso não sei. Isso se calhar vem nos genes, não é? Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Mas no mundo das empresas, para saber mandar, é preciso saber trabalhar? É uma vantagem, não é? Claro, sabemos que muitos gestores e donos de empresas nunca foram operários, infelizmente que assim é. Tiveram melhores condições para criar ou para desenvolver as suas empresas. Mas é facto que compreender o outro lado é sempre muito importante. Ainda em relação à sua empresa, como é que foi o dia em que teve que fechar a porta e saber que não voltava? Bom, aconteceram coisas desagradáveis que eu não esperava. E tive de considerar, e isso é normal na vida das pessoas, eu a tinha assistido de uma forma muito próxima ao Sr. Aníbal Abrantes, que foi durante muitos anos o meu patrão, um amigo, e quando ele, em determinada altura, começou a falar, estou cansado, quero vender, o que é que achas? Eu inicialmente não achei grande coisa, mas pouco a pouco fui percebendo que talvez não fosse totalmente má ideia, que ele tinha trabalhado muitos anos. Falei com a família, se a família me tem dito não, e os amigos mais próximos, eu teria pensado 2 vezes, como toda a gente me disse, pois, já depois de 59 anos a trabalhar, se calhar é a altura.
Eu disse, bom, então é a mesma altura. E não me custou, quer dizer, e não fiquei obcecado e hoje não tenho nenhum problema com isso, estou de paz comigo mesmo. Não? Em relação à política, esteve muito tempo afastado e depois regressou já pela mão de Jorge Sampaio. Eu estava afastado, completamente afastado. Eu, de vez em quando escrevia as minhas coisas nos jornais e falava com os amigos, não é? Como é natural. Mas não tinha nenhuma atividade política ativa, até que o Jorge Sampaio me convidou para um almoço com o Dr. Alberto Costa, se bem me recordo foram os dois. O Dr. Alberto Costa tinha sido candidato, não preciso um bocado, tinha 69, na mesma lista que eu, ou eu na mesma lista que ele. E almoçou, ele convidou-me, eu achei natural aderir ao Partido Socialista, que correspondia, naquela época, já bastante mais à minha visão política do que o Partido Comunista. Ao longo da sua vida já disse algumas vezes que não gostava de Mário Soares, já o criticou, já disse que se tinha reconciliado com ele. Agora em que ponto é que estamos? Estamos em paz. A razão próxima, porque eu tive sempre uma relação um pouco distante do Dr. Mário Soares, foi porque quando ele voltou do exílio, vinha com a ideia de criar o Partido Socialista, claramente, e de contrariar a tendência da oposição à época, que era da unidade. Depois, quando ele foi Primeiro-Ministro, primeiro, e Presidente da República depois, enfim, tivemos algumas ocasiões, tivemos a oportunidade de conversar e, enfim, houve como que uma descompressão. Depois, quando ele foi candidato à Presidência da República, em oposição ao professor Cavaco Silva, aí era claro que a minha opção não podia ter sido outra e aí apoiei-o. Porquê é que já chamou por diversas vezes vendedor de automóveis a José Sócrates? Porque ele é um bom vendedor de automóveis. Aliás, de automóveis ou de qualquer outra coisa. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer, que andou a vender gato por lebre aos portugueses durante muitos anos. Na altura em que isso aconteceu, as pessoas talvez não tivessem essa percepção, infelizmente para o país. Eu tinha, porque conhecia-o relativamente bem. Conhecia o seu passado, conhecia o presente do tempo em que isso passou e, portanto, sabia que ele seria sempre um desastre para a vida, para o futuro de Portugal, porque não estava preparado para ser Primeiro-Ministro, por um lado. Por outro lado, isso não se notava muito. As pessoas achavam que aquela determinação, aquele discurso de grande convicção que ele tinha era um fator muito importante de liderança para o país. Eu achava que não, que era uma liderança desastrosa para o país. Cheguei a escrever aos socialistas um texto, que deve ter por aí, quase a implorar que não votassem nele para secretário-geral, porque seria um desastre. Mas não o ouviram? Não ouviram, o que se compreende, apesar de tudo, não é? Mas fiz o que pude. E António Guterres dava-lhe ouvidos? A mim? Sim. Numa certa fase terá dado, na fase anterior às eleições, durante o período dos Estados Gerais, quando ele foi eleito para Primeiro-Ministro, tivemos uma conversa muito agradável, aliás, ele é um homem com quem é um prazer conversar e falar, em que eu lhe pedi se ele não se importava que eu lhe escrevesse de tempos a tempos, não é? Ele disse que sim, senhora, quer dizer, disse mais, não, você vem cá, apareça. Disse, você não deve estar a ver bem o que é ser Primeiro-Ministro, mas escrever eu fico satisfeito. Bom, e ao longo do tempo fui-lhe escrevendo. Passado 2 anos do governo, a escrita já era menos agradável. António Guterres já disse que não é candidato às eleições presidenciais. Acha que pode ser uma vantagem para si? Não, nem vantagem nem desvantagem. Quando decidi candidatar-me,
não sabia, como ainda hoje não sei, quais serão os candidatos adversários, não é? Porquê é que acha que a sua candidatura aborreceu tanto algumas pessoas no PS? É de alguma maneira natural. Eu fui durante algum tempo pessoa não grata da direção política do José Sócrates, e como essa direção política tem vindo a sobreviver nas fases seguintes do Partido Socialista pós-Sócrates, são os mesmos que lá estão, não é estranho que eles reajam negativamente à minha candidatura. Não é de espantar. Não ponderou sair do Partido Socialista? Algumas vezes terei ponderado, mas repare, eu sempre considerei que não devemos confundir a instituição com os acidentes de percurso dessa instituição, qualquer que ela seja, não é? Nós podemos ter um Presidente da República que gostamos menos ou que tenha menos importância para o país, mas a instituição Presidência da República, esperamos, ou pelo menos eu espero, vai sobreviver dezenas, centenas de anos e vai ter um percurso que não é o percurso de um determinado momento. Prevê que surjam mais candidatos à esquerda? Claro que surgirão, isso está nas estrelas, não é? Jaime Gama, Maria de Belém Roseira? Faço ideia, quer dizer, não faço ideia e, como já lhe disse, também não é das grandes preocupações que eu tenho. Pretende ir até ao fim? Claro que sim. Desistiria por algum candidato em que acreditasse? Já respondi a essa pergunta a um colega seu, se dos mortos viessem alguns, talvez. Tais como? Falei no Hernando Lopes, por exemplo. Repare, quando eu me candidatei e com um grupo de amigos equacionámos isso, eu fiz uma revisão e a pergunta era esta: no meu horizonte está um candidato melhor preparado para ser Presidente da República Portuguesa neste contexto político em que estamos a viver? Perguntei-me isso a mim mesmo. E a conclusão, e pode parecer falsa modéstia, mas, enfim, os portugueses julgarão, em sinceridade, não vi que ninguém tivesse melhor preparado para isso. A experiência, por exemplo, de empresário, nomeadamente no plano nacional, mas também no plano internacional, está pouco presente na política portuguesa e, infelizmente, na política europeia. E isso transforma a política numa política demasiado coexistente, com padrões já ultrapassados nas sociedades modernas. É uma política mais de teoria do que de prática? É. Pouco ligada à realidade? Pouco ligada à realidade. E, portanto, tendo chegado à conclusão que, olhando à minha volta, não via ninguém melhor preparado, disse, bom, então se calhar tenho a obrigação de ser eu o candidato. Quem é que acha que vai surgir à direita? Não faço ideia. Em quem apostava? Não aposto em ninguém, mas repare, eu não quero tirar o vosso emprego de comentadores políticos, não é? Quer dizer, daqui para a frente eu não faço comentário político e espero que os comentadores não sejam candidatos à presidência da República. Isso é um recado. É um recado. Para Marcelo Rebelo de Sousa. Não é um recado para ninguém. O Henrique Neto tem quase 80 anos. Acha que a sua idade pode ser uma desvantagem? É com certeza para mim, antes de ser para o país. Claro que sim. Se eu gostava de saber o que sei e ter 50 anos, ou 40, ou até 60. Não é? Mas a vida é o que é e não, se me tivessem proposto ser candidato à presidência da República nos anos, quando eu tinha 50 ou 60 anos, ter-me rido pura e simplesmente e nem sequer teria equacionado. Se for eleito, que tipo de presidente será? Bom, sabe, é sempre muito difícil fazer futurologia numa coisa como essa, mas apesar de tudo, há certos fatores que são, para mim, claros. Interventivo, certamente. Mais interventivo do que aquilo tem sido alguns dos presidentes do passado.
tenha consciência de que existem poderes presidenciais, e já referi alguns, que não têm sido utilizados. E, portanto, essa intervenção tem que ser com resultados, não é uma intervenção pela intervenção, não é para criar entropias no nosso, mais do que já existem no nosso sistema político, mas tem que ser uma presidência pedagógica que sacralize, que acabe com esta ideia de que a presidência do Conselho de Ministros ou da Assembleia da República ou da República são lugares intocáveis ou que têm que se manter afastado do poder, sei lá, os portugueses em geral, de que um Presidente da República não pode andar na rua ou no metro como qualquer cidadão, etc. Eu estou muito desejoso de poder mostrar que não é assim. Gostaria de ser um presidente mais próximo das pessoas. De ouvir os portugueses de todos os setores, de unir os portugueses, de unir os partidos políticos, não para que sejam iguais, porque isso não é vantajoso, mas para que se esforcem para ter, em certos aspectos essenciais para o desenvolvimento do país e para o prestígio de Portugal no mundo, se entendam. Eu custa muito que um Presidente da República seja muito seletivo nos setores da sociedade que recebe no Palácio de Belém. Porque se um Presidente da República recebe sistematicamente um setor da sociedade, qualquer que ele seja, bom, acaba por descurar os outros, não é? Acaba por não perceber o ponto de vista dos outros. E a função, a primeira e a mais importante função de um Presidente da República é unir os portugueses de todos os setores, de todos os partidos, de todos os setores de atividade, de todos os credos. Toda esta atenção voltada para as presidenciais não desvia a atenção das legislativas? Não, as legislativas são eleições muito importantes, os portugueses, não há ninguém que não saiba disso. Mas uma influencia a outra. Mas uma deve influenciar a outra, porque ambas são importantes. Portanto, a ideia de dizer, não, isso das presidenciais é uma coisa que lá para a frente a gente vai pensar. O que importa são as legislativas. Eu acho isso errado. E todos os candidatos deveriam avançar já, no seu entender? Bom, isso cada um terá que julgar a sua própria... Há uns que estarão preparados, talvez devam avançar, se é que estão preparados, se os outros não estarão, não devem, ou é da sua liberdade fazê-lo. Não julgo que seja uma vantagem ou um inconveniente. Não? Praticamente para terminar, um dos livros que mais o influenciou foi O Choque do Futuro, de Alvin Toffler. Foi, já ninguém sabe que livro é esse, sabe? É um livro relativamente antigo, mas teve uma grande influência na minha vida profissional e pessoal. Ainda se angustia com o futuro? Angustio, mas repare, de acordo com o que o livro preconiza, eu comecei a preocupar-me com o futuro. O que é que vai acontecer daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos? E treinei um bocadinho nessa, até através da escrita e tal. E depois, quando cheguei à vida empresarial, preocupava-me bastante pouco com os dia-a-dia, para isso havia pessoas na empresa que se preocupavam, e a minha intervenção, porventura a mais importante, terá sido eu estar sempre a tentar prever o que é que vai acontecer a estes equipamentos, a esta tecnologia, a estes mercados, à própria indústria, daqui a 10, 15, 20 anos. Ora, é um pouco isso que eu acho que posso fazer na Presidência da República. Tendo uma visão do futuro, tendo uma visão do que vai acontecer na Europa nos próximos 10 anos e do que é que vai acontecer no mundo globalizado nos próximos 10 ou 15 anos, eu possa antecipar algumas das medidas que se enquadrem e que facilitem o reforço do prestígio e da economia portuguesa no mundo. E nessa visão de futuro, onde é que se imagina a si daqui a 5 anos? Para já vivo, não é? De preferência. Imaginar-me
se os portugueses assim o entendessem, na Presidência da República e olhar para estes 4 anos anteriores com algum orgulho de ter contribuído para que Portugal melhorasse e a vida dos portugueses melhorasse também. Henrique Neto, muito obrigada. Foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado, sou eu. Então, o ponto final deste Conversas com Vida. Já sabe, todas as sextas-feiras aqui no ETV damos mais vida às suas conversas. Até lá.